aí, galera, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Marretando. Se é a sua primeira vez aqui no canal, prazer, eu me chamo Launelli. E nessa aula nós vamos continuar o nosso curso, isso mesmo, nosso curso completo sobre a disciplina Concreto Protendido. Então, se você sempre teve curiosidade de como saber, de como funciona para calcular vigas de concreto protendido, assista os nossos vídeos até o final, que eu garanto que você vai aprender esse assunto, tudo bem? Então, nós já tivemos uma aula 1 em que eu ensinei vocês a encontrar as propriedades da seção. Nós tivemos uma segunda aula em que eu ensinei vocês a encontrar a classe de agressividade do ambiente. Eu ensinei vocês a encontrar qual que é o FCK de concreto, que você pode trabalhar nessas vigas de concreto protendido. E também eu ensinei vocês a encontrar o cobrimento e o módulo de elasticidade do concreto, tudo bem? E nessa aula, sobre o que a gente vai falar, Launelli? Nessa aula nós vamos falar sobre o aço. Quais são as características de um aço que você utiliza quando você trabalha com concreto protendido. Então vamos lá. Então vamos aqui, nós vamos falar do aço agora. No nosso caso, você vai escolher o aço e quando você escolhe o aço, uma informação importante é, quando a gente trabalha com aços de concreto armado, tá lá o aço, por exemplo, o aço CA50, o aço CA60 e assim sucessivamente. Quando a gente tá lá no concreto armado e eu trabalho com aço, por exemplo, CA50 ou CA60, o CA50 é um aço que você vai utilizar, por exemplo, nas armaduras longitudinais do seu concreto. E o aço CA60 você usa no estribo. Tudo bem? E por que a gente tem esse CA aqui? Nós temos esse CA aqui na frente, porque significa concreto armado. E aí, esse 50 aqui significa que você está trabalhando com 50 kgf por centímetro cúbico, ou, que é a mesma coisa que 500 megapascal, tá bom? Agora, quando eu trabalho com concreto protendido, o aço que você vai fazer a proteção não é aquele mesmo aço que a gente utilizou lá no concreto armado, tudo bem? E é sobre isso que a gente vai falar agora. Vamos imaginar, por exemplo, que eu decida trabalhar na minha obra, eu decidi comprar esse aço aqui, o aço CP190RB. Vamos entender o que significa cada uma dessas letrinhas aqui. A primeira letrinha, que é muito importante a gente falar, é o CP, que está aqui no início. Da mesma forma que lá no concreto armado nós temos o CA, opa, só um minutinho. Da mesma forma que lá no concreto armado nós temos o CA na frente, do 50 ou do 60, aqui nós temos o CP. E esse CP significa que nós iremos trabalhar com concreto protendido. Outra coisa importante é esse 190 que está aqui na frente. Esse 190, galera, é a tensão mínima de ruptura desse aço. E é importante também a gente pensar em qual é a unidade que a gente está trabalhando aqui, que é o kgf por milímetro quadrado. E finalmente, nós temos aqui esse RB aqui no final. Mas é importante a gente falar o que afinal significa esse RB. Esse RB significa o seguinte: quando a gente trabalha com concreto protendido, a gente tem basicamente dois tipos de relaxação. Da forma como relaxar significa a forma como esse aço estica. A forma como ele reage à tensão de tração que você aplica nele. Nós temos os aços, que são os aços que a gente chama de relaxação baixa, e nós temos os aços de relaxação normal. Enquanto os aços de relaxação normal, essa tensão de resistência característica de deformação residual corresponde a 0,85 da resistência característica de ruptura por tração, já no de relaxação baixa, isso aí corresponde a 90%. Tudo bem? Tá bom. E outra coisa importante, gente, é que em relação a essa tensão aqui de 190, esse 190 seria o quê? Nós temos aqui o que considerar que o aço de concreto protendido, ele tem o parâmetro FPTK e o parâmetro FPYK. Vamos por partes. F, porque quando a gente fala de tensão, seja tensão de concreto
ou tensão de aço, a gente coloca o F aqui para indicar essa tensão. Depois disso, nós temos o P. Esse P aqui significa o quê? Tração. Significa protensão. Significa que esse vai ser o valor vai ser um valor correspondente a uma resistência aplicado a um aço que vai ser usado em concreto protendido. Depois nós temos o T, que significa tração, e finalmente nós temos o K, que significa valor característico, tá bom? E aqui, no de baixo, nós vamos ter algo parecido. Nós vamos ter o F aqui para indicar tensão, nós vamos ter o P de protensão, nós vamos ter o Y aqui, indicando resistência característica última, e nós vamos ter também o K, para falar que esse é um valor característico. E quando a gente pensa nesse primeiro aqui, por exemplo, nós vamos ter o seguinte, que por definição o nome dessa resistência é resistência característica à ruptura por tração do aço. Já quando a gente fala de FPYK, seria a resistência característica convencional correspondente à deformação residual após a descarga de 0,2%. Então, essa tensão aqui é a tensão correspondente ao residual. E por que isso é importante? Porque quando a gente fala de tensão residual, por que essa questão aqui da relaxação normal e da relaxação baixa faz mais sentido? Porque vamos pensar o seguinte, quando eu tenho o meu aço inicialmente, tá aqui o meu aço, esse aço vai estar dentro da minha estrutura de concreto protendido. Tá? E vamos imaginar que eu apliquei aqui uma tensão inicial nela, de tração, para que ela consiga depois fazer com que essa estrutura seja protendida, tá bom? Eu apliquei essa tensão na minha estrutura, tensão T aqui, tensão T aqui. Nessa situação inicial, quanto é que a minha estrutura vai conseguir resistir? Ele vai resistir ao F de força, P de protensão, T de tração, K de característico, tá bom? Só que vamos pensar agora numa etapa 2 dessa protensão. Aqui, numa etapa 2 dessa protensão, minha viga vai estar aqui, igualzinho ao anterior. Nós vamos ter esse mesmo aço aqui dentro, que já tinha sido, em um período anterior, tracionado. Agora, ele não vai mais resistir àquela tensão máxima de tração anterior. A tensão inicial de tração que ele resistia era essa aqui, FPTK. Depois que eu faço essa tração e eu já depois dele passar por esse processo de tracionamento, ele já não vai mais resistir àquele valor que ele resistia antes. E quanto que ele vai resistir? Vai depender. No aço de relaxação normal, ele vai resistir agora a 85% daquele valor anterior. E já no caso de relaxação baixa, ele vai resistir a 90%. Ou seja, de relaxação baixa, você vai conseguir uma resistência bem maior. Ele vai conseguir resistir a uma quantidade maior de esforço antes da ruptura, mesmo após essa relaxação inicial. Tudo bem? Ótimo. Aí aqui a gente tem alguns exemplos aqui de cordoalhas. Aqui nós temos um tubo aqui, um feixe de cordoalhas. Aqui nós temos um detalhe de uma viga, e por essa viga, essas linhas aqui azuis são, na verdade, as cordoalhas que vão ser protendidas para que essa viga adquire todas essas qualidades que a gente já falou em aulas anteriores que uma viga protendida tem. Aqui nós temos, nessa imagem, uma laje protendida, e aqui está passando por ela as cordoalhas. E aqui um outro exemplo de uma laje protendida, e aqui está passando por ela as cordoalhas, tudo bem? E outra informação importante é que, como nesse caso nós vamos trabalhar com aço 190, é importante dizer que o FPTK desse aço seria 19.000 kgf por centímetro quadrado. E já quando a gente fala de FPYK, seria 17.100 kgf por centímetro quadrado. Tudo bem? Tudo bem.
Então basicamente é isso que dessa questão do aço e dessa resistência. Mas nós temos que falar também das especificações desse produto, né? Aqui, ó, eu tenho essa tabelinha. Por que eu tenho essa tabelinha? Porque nesse exemplo eu quis trabalhar com esse, que é o 190. Mas também existem outros produtos no mercado que também podem ser utilizados nessa questão do concreto protendido. Nós temos o CP 145, 150, 170, 175. E para esses nós temos diversos diâmetros comerciais no mercado, com diferentes áreas, com diferentes aplicações. Outra coisa que eu gostaria de ressaltar aqui é que, por exemplo, aqui quando a gente fala do CP 190RB, que é o que a gente está indo trabalhar aqui. Aí aqui, ó, ele nos dá as cargas mínimas de ruptura, a carga mínima 1% de deformação, o alongamento após a ruptura, e todas essas informações você consegue encontrar no catálogo do fabricante, tá bom? Outra coisa importante é que nós temos aqui uma foto do detalhe de como seria uma cordoalha, que a gente teve umas fotos anterior. Por aqui tá passando a cordoalha. E aí nós temos aqui uma capa plástica, e entre essa capa plástica e a cordoalha, nós temos uma graxa de proteção. Perfeito? Perfeito. Então, basicamente seria isso. E aqui, só para finalizar, antes, para a gente não ter que fazer uma outra aula só sobre isso, outra coisa importante quando a gente fala dessas características iniciais, seria essa questão das cargas que vão estar atuando na nossa estrutura. Considerando que a gente já viu nas aulas anteriores as dimensões da nossa viga protendida, fica fácil a gente encontrar o peso próprio dessa viga. O peso próprio dessa viga, galera, vai ser a área de concreto que você tem nessa seção transversal, multiplicado pelo peso próprio do concreto. Da mesma forma como a gente viu lá na primeira aula, o que a gente viu? Nós encontramos esse valor aqui para o valor da área da nossa seção transversal de nossa viga. Então, levando isso em consideração, nós vamos pegar aquele valor de área lá da primeira aula e multiplicar aqui pelo peso próprio do concreto. Mas, anteriormente, a gente fez aqui uma pequena mudança de unidades. Por quê? Aqui estava em centímetro quadrado, aqui estava em centímetro quadrado e aqui está em metro. Então, para converter em um outro, eu usei a seguinte relação, que 1 metro quadrado é igual a 10 a quarta centímetro quadrado. E assim, eu encontrei o peso próprio por metro dessa viga, que é 640 kgf por metro. Outra observaçãozinha aqui que eu gostaria de fazer, antes da gente finalmente finalizar essa aula, é em relação à sobrecarga de cálculo, né? Essa sobrecarga de cálculo vai depender muito da utilização dessa viga. Então, esse é um dado que a gente vai trabalhar ao longo das próximas aulas, mas é um dado que vai depender da utilização. Tudo bem? Então, você vai ter que fazer uma análise técnica, uma análise detalhada do local onde você vai aplicar essa viga, para que você consiga determinar de forma clara e precisa qual de fato será a sobrecarga que você vai adotar. Tudo bem? Então, galera, em relação ao conteúdo de hoje, era isso. Nas próximas aulas, nós vamos entrar em outras discussões bem interessantes em relação ao concreto protendido. Nós vamos falar da proteção limitada, da proteção parcial. Nós vamos, depois disso, já começar o dimensionamento em si dessa viga protendida, porque inicialmente a gente está vendo esses conceitos iniciais. Então, pessoal, se você está gostando desse conteúdo, se você está achando que essa aula está acrescentando alguma informação na sua vida profissional, se inscreva nesse canal, compartilhe esse vídeo com os seus amigos, ative o sininho e até a próxima. Tchau, tchau!